O Moto G7 Power detém o título de smartphone com melhor tempo de duração no teste de bateria do Tudo Celular. Apesar de trazer a mesma capacidade, o Galaxy M30 durou menos. Mas o preço do modelo da Samsung ainda é mais alto, o que nos leva à pergunta: será que vale a pena esse investimento maior para ficar menos tempo longe da tomada? Vamos analisar todos os outros fatores para descobrir. O design dos dois modelos segue algumas linhas em comum. Ambos são bastante espessos, até porque não dá para abrigar uma bateria de 5.000 mAh em um corpo fino. As telas seguem o novo padrão dos smartphones deste ano, com um recorte na parte superior para abrigar sensores e bordas pequenas. O G7 Power tem um entalhe maior no estilo iPhone mesmo, enquanto o M30 já segue o notch em gota, como ficou conhecido popularmente esse recorte, chamado pela Samsung de Infinity U. Na parte de trás a diferença dos dois modelos já fica bastante evidente. O G7 Power tem acabamento que mistura plástico e vidro, enquanto o M30 já é plástico só. A aparência do Motorola é um pouco mais elegante de fato, mas a câmera fica no círculo central, que virou assinatura da marca nos últimos anos, ao passo que o Galaxy tem um conjunto triplo localizado no canto, parecendo um semáforo. Ambos contam com um conector USB do tipo C para cabo de dados e também tem conector de fone de ouvido. As dimensões do G7 Power são um pouco maiores, apesar de a tela ser menor. Assim, o M30 começa o comparativo com um ponto, por ter tela maior e um corpo menor. O Moto G7 já sai da caixa com o Android Pie instalado, enquanto o M30 já tem atualização para a versão mais atual do Android disponível. Pois é, porque apesar de ter sido lançado depois, o Galaxy sai da caixa com Android Oreo ainda. Mas isso traz pouca diferença para o usuário, a aparência já é de One UI e o update chega logo que você liga o aparelho. Tirando algumas mudanças na interface, Android Oreo ou Pie são muito parecidos nos dispositivos Samsung, com basicamente os mesmos recursos. O M30 tem Dual Messenger em modo escuro, entre tantos outros que os usuários buscam em seus aparelhos. O Moto G7 Power também traz alguns recursos extras da Motorola, como os gestos de ligar a lanterna e abrir câmera, e a Moto Tela, que mostra relógio e notificações quando você toca o aparelho. O que talvez pese como vantagem para o lado do G7 Power é a TV digital, ausente em M30. Recurso a mais é sempre bom, então ponto para o modelo da Motorola. Aqui temos mais uma disputa de plataforma Qualcomm contra a Samsung, sendo que o Moto G7 Power tem o Snapdragon da série 600 contra o Exynos do M30. No papel o hardware é equivalente, mas é usando o aparelho que a gente sabe se ele realmente entrega o que promete. O M30 foi mais veloz em nosso teste de abertura de aplicativos, com uma vantagem de mais de 10 segundos no tempo total. Em jogos, o G7 Power teve performance mais fluida na maior parte dos títulos, mas a resolução HD ajuda nesse caso, ao mesmo tempo que entrega gráficos inferiores. Curiosamente, o M30 foi melhor no PUBG Mobile e com gráficos melhores. Mais um ponto para o modelo da Samsung. E chegamos ao ponto que já falamos quem é o vencedor lá no início. O G7 Power tem o melhor tempo em nosso teste de bateria até hoje, com mais de 29 horas de uso. O M30 já ficou em 26 horas, um tempo considerável a menos. Ok, a tela tem resolução maior, mas a tecnologia do Galaxy é mais econômica que a do G7 Power, o que deveria ter compensado. Lembrando que o nosso teste é padronizado, o que ajuda a manter uma comparação entre os dispositivos que a gente testa por aqui. Ambos ainda têm os mesmos 5.000 mAh de carga. O tempo da tomada é mais uma vitória para o G7 Power, os dois demoram mais de 2 horas, mesmo com carregador rápido. Mas a capacidade é grande e o tempo está dentro do esperado. É quase igual, aliás, mas o G7 Power entrega tempo de uso maior com menos tempo de carga. Telas com tamanhos, tecnologias e resoluções diferentes nesse comparativo. E aqui o M30 não fica em vantagem só por ter o Super AMOLED contra o IPS LCD e a resolução Full HD. É visível a qualidade superior, mas não é nada absurdo também. O Moto G7 Power tem uma boa tela considerando suas características, mas o ponto é do M30 em exibição também por ter brilho mais confortável. O comparativo volta a desempatar pela qualidade de som. O M30 tem um som de qualidade mediana com alto-falante mono. O G7 Power segue o mesmo caminho, mas perde menos detalhes do som no volume máximo, vencendo por pouco aqui. Olhando apenas os conjuntos de câmeras, muita gente já crava que o M30 é melhor por trazer 3 sensores na parte de trás e uma câmera de selfies com mais resolução. Mas nem sempre isso se confirma na prática. O G7 Power tem uma câmera única na parte traseira que entrega boas fotos, sem tanto exagero na exposição quanto os modelos mais caros da família G7. As imagens em geral ficam mais escuras, mas o nível de detalhes é bom. Já o M30 entrega fotos mais claras, mas costuma errar mais na exposição, com fundos estourados e às vezes até mesmo o próprio objeto da imagem perde detalhes em áreas mais claras. Com pouca luz, no entanto, o G7 Power deixa bastante a desejar, com muitos ruídos e poucos detalhes. O M30 entrega resultados pouca coisa melhores. No geral, o fato de ter mais lentes e, portanto, mais recursos acaba sendo a grande vantagem do M30. A lente ultrawide é legalzinha para cenários com pouca iluminação, mas péssima com pouca luz.
Sensor de profundidade ajuda nas fotos com fundo desfocado, que o G7 Power só faz quando encontra um rosto no quadro. E entrega resultado satisfatório considerando que é uma lente só, mas é bem mais fraco que o M30, que fica com o ponto do conjunto principal. Nas selfies o Moto G7 Power decepciona bastante, não é difícil a imagem ficar tremida mesmo com boa iluminação. Com pouca luz a foto fica ruim de verdade, e o M30 ao menos entrega selfies com boa qualidade, ainda mais comparando com o rival desse comparativo. Isso vale até mesmo para fotos com pouca luz. Mais um ponto para o Galaxy que passa à frente agora. Por fim, os vídeos. O G7 Power grava em 4K, mas a imagem não fica legal. O M30 faz Full HD, mas a qualidade é bem aceitável. Captação de áudio é ok em ambos. A câmera de selfie do G7 Power não é tão ruim, mas o M30 fica à frente de novo. Mais um ponto para ele, portanto. O Moto G7 Power já foi lançado há bastante tempo e por valor mais baixo que o inicial do Galaxy M30. Ambos já tiveram boa redução em seus preços, mas enquanto o Motorola pode ser encontrado abaixo dos R$1.000 hoje, o M30 ainda está um pouco acima dessa faixa. Comparativo bastante equilibrado que tem vitória em pontos para o Galaxy M30, mas não tem jeito. Só você mesmo pode decidir qual dos dois é melhor para você. Se quiser o melhor conjunto de câmeras, desempenho e tela melhor, vai de Samsung. É mesmo o melhor conjunto, por isso tem o preço mais alto. Agora, se a sua busca é pela maior duração de bateria, o Moto G7 Power é a melhor opção. E você não perde tanto nos outros quesitos. Se não é de tirar muitas fotos, é uma ótima escolha e por um preço mais baixo. E aí, qual te atrai mais e por quê? Conta pra gente nos comentários. Já aproveita para deixar sua curtida e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Corre lá no tudocelular.com para acompanhar a matéria completa e fica ligado que a gente publica guias para te ajudar na escolha do seu próximo celular com frequência. Um abraço e até mais!